Porque Ele perdoa pecados, irmão. Glória a Deus. Ele perdoa pecados. Queridos, presta atenção. O texto está fazendo um paralelo aqui. Por quê? O Antigo Testamento estava solidificado na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Houve silêncio na congregação. Ao cumprir-se o dia em que o pastor perguntou sobre os 10 mandamentos, houve silêncio, né? Tá, eu não vou fazer você fazer isso, vai. Eu sei. Olha só. Mas a fé dessas pessoas estava firmada no Antigo Testamento, nas leis. E por meio do cumprimento das leis e das leis cerimoniais, essas pessoas recebiam perdão dos seus pecados. E você lembra como é que isso funcionava? Uma vez por ano, o sumo sacerdote... Vocês estão comigo aqui ainda? Posso continuar pregando? Então beleza. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue, e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Todo mundo sabe o que é propiciatório aqui? Quem não sabe o que é propiciatório? Cadê o Fininho? Cadê o Fininho? Então vem aqui você, Serjão. Ah, você está aí, Fininho, vem cá, Fininho. Isso, Fininho é o propiciatório. Porque, gente, quando eu saio para ministrar com os meninos, eu sempre tenho os elementos, que nem o Sérgio sempre é o Jesus Cristo. O Fininho é o propiciatório. Então vamos lá. Vocês lembram que tinha a Arca da Aliança, sim ou não? A arca, todo mundo sabe o que é? Precisa desenhar? Não? Então beleza. A arca era uma caixa quadrada banhada a ouro, onde ficava 4 argolas à volta dela, para que um cabo fosse passado, para que os levitas colocassem ela nas costas e levassem ela, ok? Dentro da arca ficavam os pães da propiciação e as tábuas da lei de Moisés, ok? Em cima da arca ficava uma tampa que tinha 2 querubins. Vamos lá, querubim. Você lembra dos querubins? Esse querubim é bonitinho, né, gente? Mas ele já é noivo, viu? Então os querubins ficavam lá. E no meio dos querubins havia como que um lugar chamado de propiciatório, aonde o sangue era derramado para perdão dos pecados. Se o sumo sacerdote entrasse no propiciatório, derramasse o sangue nesse lugar e saísse de lá vivo, qual era a certeza que o povo de Israel tinha? É que os pecados haviam sido perdoados ou cobertos por um período de 1 ano. Obrigado, Fininho. O texto bíblico vai dizer para nós, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Cristo não é apenas o nosso profeta, Ele também é o nosso sacerdote. Mas o que é que Cristo ofereceu para que a nossa vida fosse perdoada? Ele ofereceu o sangue de animais. O texto bíblico diz, irmãos, que Ele ofereceu a si mesmo. Ele derramou a sua vida como uma oferta de incenso, agradável a Deus. E o texto vai dizer para nós que o sacrifício de Cristo é tão superior àqueles sacrifícios que eram oferecidos lá no Antigo Testamento, que em Cristo Jesus o pecado é resolvido de uma vez por todas. Já não há mais necessidade de fazer esse sacrifício pelos pecados, porque já não é mais necessário recorrer, irmãos,
a liturgia antiga e confiar tão somente em Cristo para perdão dos nossos pecados. Olha o que o texto vai dizer para nós. O texto diz: depois de ter ele feito substituição pelos nossos pecados. O que ele fez, irmãos? O que está escrito aí? Olha o que o texto diz: ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Deixa eu ficar aqui em cima, então o pessoal não me vê. Sabe o que isso significa? É que a obra do Senhor Jesus Cristo está completa. Quando a gente trabalha, olha, sabe o que o texto está fazendo alusão aqui? O texto está fazendo alusão para nós aos dias da criação. O texto está fazendo para nós alusão àqueles 6 primeiros dias da criação. Ou seja, nos 6 primeiros dias da criação, Deus fez uma obra, e quando Ele completou a obra que Ele havia realizado e ela foi perfeita, o que Ele fez? Descansou. Cristo realizou a obra da cruz, que visa o perdão dos nossos pecados, e depois de Ele ter feito isso, irmãos, já não há mais nada a ser feito. Está consumado. Está pago. Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote, mas Ele não é apenas isso, Ele também é o nosso rei. Ele é o nosso rei. E por que eu digo isso? É porque o restante do texto vai mostrar para nós a superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos. Porque os anjos haviam sido de alguma forma instrumentos para a entrega das leis do Antigo Testamento. Mas o escritor aos Hebreus vai mostrar para nós, irmãos, que Cristo Jesus é superior aos anjos. E por que Cristo Jesus é superior aos anjos? É porque os anjos e toda a criação prestam culto ao Filho de Deus. Toda a criação o adora, se prostra diante dele. Olha o que o texto bíblico diz: que quando Deus introduziu o seu primogênito no mundo, Jesus Cristo no mundo, disse: todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus diz: eles são servos, eles são mensageiros, eles são clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, Deus diz: o teu trono, ó Deus. Ô irmãos, Cristo está assentado em um trono. Mas eu não tenho. Está sentado, gente, eu fico doido. Ele está sentado no trono do universo, e soberanamente Ele governa sobre todas as coisas. Olha o que o texto bíblico diz. O texto diz que Ele, Jesus, por meio da sua palavra poderosa, sustenta o universo. Ô gente, essa frase de Martim Lutero é sensacional. Martim Lutero dizia que o balbuciar daquele frágil bebê na manjedoura sustentava todo o universo. Não, você não me ouviu, meu irmão? O que é isso? O balbuciar daquela pequena criança sustenta, é poderoso para sustentar todo o universo. Assentado sobre o trono do universo, Cristo governa soberanamente. O escritor aos Hebreus diz: permaneçam firmes na fé em Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus. Permaneçam firmes na fé em Cristo. Por quê? Porque Ele perdoou os nossos pecados. Já não há mais necessidade de cumprir com a liturgia do Antigo Testamento, uma vez que o sacrifício de Cristo já nos perdoou. Permaneçam firmes na fé em Cristo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Cristo que está assentado sobre o trono do universo, há de julgar todas as coisas por meio da sua santa palavra. Por que nós confiamos em Cristo? Por que eu confio em Cristo?
Por que eu deposito a minha fé e rasgo o meu peito para dizer para o Brasil inteiro, em rede nacional, seja lá onde for, que eu confio em Jesus Cristo para ser o meu único e suficiente Salvador? Porque Ele é Deus, porque só Ele tem poder para perdoar pecados, e porque Ele governa o universo, assentado sobre um trono. Ele é o nosso Rei, e a criação presta culto a Ele. A criação, irmãos, é como uma roupa, ela é enrolada, ela é trocada, mas o Filho de Deus, Ele é eterno. O texto termina dizendo para nós: por isso, capítulo 2, versículo 1, por isso é necessário que prestemos muita atenção no que nós temos ouvido. Porque se a palavra dita por intermédio dos anjos provou ter a sua validade, porque aqueles que a transgrediam eram julgados por causa dessa transgressão. Presta atenção, as pessoas que transgrediam a lei eram punidas por Deus, sim ou não? Sim. Ele diz: se as pessoas que transgrediam a lei eram punidas, sendo ela transmitida por meio dos anjos, o que é que pode acontecer se negligenciarmos tão grande salvação? Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e fica escandalizado com o fato de ver Deus matando pessoas. Fica escandalizado. Meu Deus! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que ceifou a vida de pessoas no Antigo Testamento, e não tem como eu dizer para você que Ele não fez isso porque Ele fez, é o mesmo Deus que tem poder para matar eternamente a alma do homem. Porque se nós nos escandalizamos com a morte física e temporal que acontecia sobre a vida de pessoas que negligenciavam a lei de Deus, irmãos, o mesmo Deus é poderoso para matar a alma do homem eternamente. Sabe o que significa isso? Lançá-lo na condenação. O texto está dizendo para nós, irmãos, Jesus disse para nós, em Mateus, não estou lembrando aonde, Jesus disse que a gente não deve temer, nós não devemos temer aquele que é capaz de fazer algum mal ao nosso corpo. Nós devemos temer aquele que é capaz de lançar a alma no inferno. Sabe quem tem poder para fazer isso? Deus. Se as promessas são superiores, a consequência da desobediência também é superior. Parece que de uma forma assim gritante, o escritor aos Hebreus está pegando esses irmãos assim, chacoalhando eles. Acorda para a vida, cara, porque se você negligenciar o sangue da aliança, você está correndo um grande risco de ser condenado. Salvação, ele diz salvação essa que nos ofereceu o Senhor, do qual o próprio Deus deu testemunho, o Pai deu testemunho a respeito da obra que estava realizando na vida do seu Filho, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Os apóstolos também nos deram testemunhas dessa obra, porque foram testemunhas oculares, eles viram Jesus, e o Espírito Santo de Deus também testifica da obra do Pai, realizada na pessoa do Filho, por meio das maravilhas que Ele está operando. Irmãos, crer em Cristo é estar salvo, não crer nele é estar condenado. Ponto final. Não tem vírgula, não tem chaves, não tem nada. Creu em Cristo, salvo. Não creu, condenado. O que pode acontecer se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, nessa noite eu tenho duas aplicações aqui para essa mensagem. A primeira aplicação é para você que já entregou a sua vida a Cristo
e está pensando em voltar para trás. Se você está pensando isso, a exortação aos hebreus para você é: cuidado, cara, você está brincando com coisa séria. A segunda aplicação é para você que está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Cristo te oferece salvação. O Pai te oferece vida eterna na pessoa do Filho, e tudo o que você precisa fazer é confiar em Jesus Cristo. As suas obras, as minhas obras, deixa eu falar de mim, as minhas obras não são capazes de me salvar, porque as minhas obras diante de um Deus perfeito evidenciam a minha imperfeição. Mas Cristo é todo perfeito, e na sua perfeição e na perfeição da sua obra eu recebo salvação. E é tão simples, não é, irmãos? Crer em Deus. Nós não devemos brincar, irmãos. Não há mais tempo para isso. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5: vede, irmãos, prudentemente como andais, como sábios e não como necios, remindo o tempo, buscando aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. Não há mais tempo, irmãos. A Bíblia Sagrada diz para nós que nós estamos vivendo num tempo em que o santo há de se santificar ainda mais, mas o perverso há de se sujar ainda mais. Perceba que não há meio termo. Ou você estará no caminho da santificação, da perfeita comunhão, buscando estar confiantemente alicerçado, firmado da pessoa do Filho de Deus, ou você estará cada vez mais distante, caminhando em direção à condenação. E isso aqui é minha opinião pessoal. Uma vez que eu entendo que a perseverança dos santos é clara evidência da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não permanecem em Cristo pensam que um dia tiveram Cristo, mas nunca o tiveram. Nunca o tiveram. Por quê? Porque todo aquele que persevera até o fim é salvo. Parece palavras duras, não parece palavras duras? Mas elas são palavras duras. Sabe por que elas são palavras duras? Porque Deus corrige os filhos a quem Ele ama e a quem Ele quer bem. Fica de pé no seu lugar. Me dá um pão e um cálice aí, Flavinho, por favor. Abra aí comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Já estou encerrando, amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão com pressa? Graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 diz: e nisso que eu vou dizer, irmãos, eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam para comer, vocês mais fazem mal do que bem. Porque quando vocês se ajuntam, o rico come primeiro, o pobre fica para trás. E existe por causa disso divisão entre vocês. E é certo que haja divisões para que a gente saiba quem são as verdadeiras pessoas, sabe? Aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor. Mas se quando vocês se ajuntam para cear,
Um chega primeiro, come e deixa o pau para trás. Isso é um absurdo, isso é escândalo, isso é vergonha para vocês. Versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor Jesus o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí está ali, beleza. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue, e ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão ou beberem desse cálice, anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, preste atenção aqui. Como é que nós podemos participar, irmãos, do corpo e do sangue do Senhor, se nós nem entendemos isso aqui, irmãos? Por que você toma a ceia? Qual é o sentido de nós participarmos desses elementos? Paulo diz que aquele que come sem entendimento, come para a sua própria condenação. Aí ele diz: por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame de Paulo aqui, irmãos, ele tem duas implicações. A primeira implicação do exame é um exame de consciência, para saber se eu sei conscientemente o que eu estou fazendo na hora que eu recebo os elementos. O que é que eu estou fazendo quando eu estou pegando esse pão e esse cálice? Será que de maneira consciente, sabendo a respeito da vida que tenho participado, eu estou usufruindo desses elementos, dessa ceia? Ou será que eu estou fazendo simplesmente por fazer? A segunda implicação desse exame de Paulo é uma implicação da análise do coração, da pureza. Essa é de olhar para mim mesmo e pensar: cara, como é que está a minha vida? Eu estou em plena comunhão com Deus? Eu estou em plena comunhão com Cristo? Como eu tenho vivido diante de Cristo? Como eu tenho vivido a minha vida com Deus? Porque se tenho dito que sou cristão e vivo dissolutamente, irmãos, há uma contradição, há um problema na minha palavra, porque todo aquele que professa que Cristo é o Senhor deve andar como Ele andou, diz 1 João. Nós temos que nos examinarmos a nossa consciência. O Senhor tem nos chamado para oferecermos a Ele um culto racional, com entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Irmãos, nós não podemos ser necios nesse sentido. É necessário que haja entendimento. E louvado seja Deus, porque por meio da sua palavra nessa noite, você sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo, sabe por que participa dessa vida, sabe por que professa Cristo como Senhor da sua alma. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus, Ele é o nosso profeta. Em segundo lugar, porque Ele fez a purificação dos pecados em si mesmo e se assentou à direita da majestade nas alturas, Ele é o nosso sacerdote. Em terceiro lugar, Ele é exaltado, glorificado, exaltado por anjos, pela criação, porque Ele é eterno, assentado no trono da majestade nas alturas. Ele é o nosso Rei. É na confiança do Filho de Deus que participamos da sua vida. Mas examine o seu coração. Eu preciso examinar o meu coração. Feche seus olhos.